E falando em Rio Grande do Sul, vamos conversar com um parlamentar que foi reeleito pelo Estado, Marcel Van Hatten, com a gente, deputado federal do Partido Novo, a quem agradecemos mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan News. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde, Lívia. Satisfação sempre minha estar no ar com vocês. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Jovem Pan News. Perfeito, deputado. Queria que o senhor compartilhasse com a gente como foi o domingo de votação para o senhor. Tudo normal, tudo transcorreu da melhor maneira, algo fugiu à normalidade onde o senhor vota, mas eu também queria, depois que o senhor analisasse esse episódio envolvendo as operações da Polícia Rodoviária Federal. Recentemente até colocamos ao vivo o pronunciamento e entrevista coletiva do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, falando que são operações protocolares normais, seguindo as regras do Código Brasileiro de Trânsito e dizendo que nenhum veículo que tenha sido parado teve de voltar para o local de origem. Todos puderam seguir viagem. Queria a sua análise. Sem dúvida. Bom, Daniel, como de costume, votei aqui em Porto Alegre na metade para o final da manhã, foi muito mais tranquilo que no primeiro turno. Tinha fila, mas ela andou bastante rápido. No primeiro turno, sim, nós tivemos uma demora maior, acho que mais de uma hora até chegar na vez de votar, e hoje, em questão de 20, 25 minutos, estava concluído o processo. Então, nesse ponto, foi um dia bastante tranquilo aqui para mim no Rio Grande do Sul. Aproveitei para passar com a família o almoço no meio-dia, na região do Vale dos Sinos, e agora de volta a Porto Alegre para acompanhar a apuração e os resultados finais. Eu lamento também toda essa confusão que foi gerada ao longo do dia de hoje. Achei até curioso que depois o episódio que ficou conhecido como Radiolão, né, os apoiadores de Bolsonaro pedindo prorrogação e sendo chamados de golpistas por pedirem prorrogação de eleições, agora acontece o inverso, né? Apoiadores da esquerda pedindo a prorrogação do horário de votação para que eleitores supostamente que não tivessem conseguido votar, né, que supostamente não votaram, pudessem exercer o seu direito de voto. E eu ouvi pela própria Jovem Pan, no caminho para cá, a entrevista coletiva do ministro Alexandre de Moraes, e pelo depoimento dado por ele, realmente não houve nenhum prejuízo a que eleitores pudessem chegar às urnas em virtude dessa decisão que foi tomada. Agora, a decisão é atípica, né? Eu inclusive contesto, acho que é importante sim haver fiscalização. Transporte irregular de eleitores é crime eleitoral. Não me parece correto em uma eleição ser, enfim, desconsiderado tal crime eleitoral, ou não ser sequer passível de fiscalização, uma vez que talvez de fato a maior parte desse transporte fosse um transporte completamente lícito, sem problema nenhum, mas onde houve eventualmente transporte de eleitores sem ou de uma forma beneficiá-los, né, nesse processo, aí se houve uma falha da fiscalização por determinação do TSE que suspendeu todas elas, é algo que é muito grave e não deveria acontecer em nenhuma eleição. E além disso, a suspensão determinada por Alexandre de Moraes, junto com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, de qualquer tipo de fiscalização, mesmo aquelas vinculadas à legislação do trânsito brasileiro, também me soa muito estranha, porque pela declaração do Alexandre de Moraes, hoje até o final do dia, até 5 horas, ônibus podem andar com pneu careca, podem andar sem luz, não tem problema nenhum, desde que os eleitores cheguem às urnas. Agora, o risco que esses automóveis, em más condições, impõem aos demais motoristas no trânsito é muito alto. Não me parece que deveria ser aberta uma exceção nesse sentido.